Olá, meu nome é Larissa Paiva da Silva, sou estudante do curso de História pela UFMT e estou no 6º semestre. Vou apresentar agora a segunda avaliação da disciplina Mundos Contemporâneos, Poder e Cultura, ministrada pelo professor Cândido Rodrigues. Esse trabalho tem como objetivo fazer uma análise do capítulo 3 do livro de A Era das Revoluções, que é o livro de Eric Hobsbawm. O capítulo 3 é o capítulo que fala sobre a Revolução Francesa. Um pouquinho sobre o autor e sobre a obra, né? Eric Hobsbawm, ele nasceu em 1917 em Alexandria, quando essa cidade estava sob dominação britânica, e ele faleceu em 2012. Ele foi um historiador inglês considerado um dos mais importantes no âmbito da historiografia contemporânea de orientação marxista. Ele é descendente de família judia de origem polonesa, passou sua infância e adolescência entre a Áustria e Berlim. Ele foi filiado a partidos comunistas, tanto o partista de Berlim, que ele filiou-se em 1931. Em 1936, ele se filiou-se ao Partido Comunista Britânico. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele atuou como intérprete, como tradutor, uma vez que ele falava 4 idiomas. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, ele iniciou o doutorado na Universidade de Cambridge. Não sei se é assim que fala, mas então. E nessa época ele formou um grupo de historiadores do Partido Comunista. Eric Hobsbawm se especializou no estudo da história contemporânea e entre seus livros destaca-se A Era das Revoluções, que é o livro que eu vou fazer a apresentação agora, 1789-1848, A Era do Capital e A Era dos Impérios. As 3 obras abrangem o que ele denominou como o longo século XIX. A Era das Revoluções, ela está dividida em 2 partes. A primeira parte tem 7 capítulos e fala sobre as revoluções, e a segunda parte tem 9 capítulos e fala sobre os resultados das revoluções. O capítulo 3, que foi o ministrado pelo professor na aula, ele está dividido em 4 partes, e nesse capítulo fala como que aconteceu a Revolução Francesa e o que levou ela a ser a revolução que foi. Um pouco sobre a estrutura do texto, né? O objetivo e a ideia central. O objetivo de Eric Hobsbawm em seu texto é mostrar como ocorreu a Revolução Francesa, mostrando sua importância para o processo político e ideológico que se teve. E como a ideia central do texto é que a Revolução Francesa foi responsável pela criação da política e ideologia do século XIX. Ou seja, o processo mais importante do ponto de vista político e ideológico foi esse movimento constituído pela Revolução Francesa. Ao longo do texto ele vai mostrando por que ele acredita que essa foi o feito da Revolução Francesa. E aqui tem uma citação. Se a economia do mundo do século XIX for formada principalmente sob a influência da Revolução Industrial Britânica, ou seja, se a economia foi formada pela Revolução Industrial, a sua política e ideologia foram formadas fundamentalmente pela Revolução Francesa. Então, é isso. E como eu disse ao longo do texto, ele vai mostrando por que ele acredita que a Revolução Francesa foi a responsável pela política e ideologia do mundo contemporâneo, né? Do mundo do século XIX, 18 para 19. E alguns dos argumentos que ele usa foi esse daqui. Foi a Revolução Francesa que forneceu o vocabulário, né? E fornecimento do vocabulário da política liberal radical democrática, mostrando assim a importância desse processo da Revolução Francesa. Segundo ponto destacado foi que durante a Revolução Francesa que se tem o primeiro conceito de nacionalismo, que é o conceito, a grosso modo, de ser, como podemos dizer, vocabulário, grosso modo, pode ser entendido como a defesa da nação como um todo, e não apenas como a elite, né? Foi também na França que se teve os primeiros códigos, que se teve a criação dos códigos legais, que foi a ideia de constituição que temos hoje, né?
e que ele mostra que diferente de todas as outras revoluções que antecederam, a Revolução Francesa foi também uma revolução social de massa, uma revolução muito radical, porque ela envolvia pessoas de diversas classes sociais, cores, estavam todos ali lutando por melhorias, por desigualdades sociais, então foi uma revolução social de massa. Ela foi também a Revolução Ecumênica. Isso que a Revolução Francesa foi o único grande movimento de ideias da cristandade ocidental que teve qualquer influência real sobre o mundo islâmico. Para se ter noção, né, do tamanho, quão grandiosa foi a Revolução Francesa, quão importante foi ela. Ele teve também na Revolução Francesa a atuação dos sans-culottes, que é homens considerados a ralé da França, que atuou ativamente durante a Revolução Francesa, que entra naquela questão da revolução social de massa, né? Diversas pessoas de diferentes classes, cores, lutando pelos mesmos propósitos. Ele destaca também a Declaração dos Direitos dos Homens, que foi um documento que delineava as exigências do povo burguês. Se tratava de um documento que retratava um manifesto contra a sociedade hierárquica de privilégios nobres. Nesse ponto, o autor faz uma crítica à Revolução Francesa, uma vez que esse documento estava colocando defendia coisas que não estavam nas pautas da Revolução, da democracia, Revolução Francesa lá, né? Se colocar a pauta da Revolução. Pois ela vai manter a ideia de propriedade privada, e a propriedade privada é um elemento essencial para a desigualdade social. Então, nessa questão, o autor faz uma crítica que a Revolução Francesa não resolveu isso aí, esse ponto de desigualdade social. A Revolução Francesa não conseguiu resolver. Outro ponto muito importante que o autor fala é a queda da Bastilha, que é a queda foi o estopim da Revolução Francesa. Se trata da mobilização da massa para tomar uma prisão estatal, a fim de procurar armas para guerrear contra o exército real. Essa queda da Bastilha aconteceu em 14 de julho de 1819, e a queda desse símbolo, ele fala que queda de símbolos durante a Revolução é algo muito importante, e ela é festejada até atualmente, claro, com outras convicções, mas ainda festejado 14 de julho. E foi estopim porque com a queda da Bastilha, a Revolução acabou indo para as ruas. Depois da queda da Bastilha, ele dá enfoque para a República Jacobina, que era o grupo da burguesia que estava no poder, e esse grupo da burguesia era mais próximo do povo. Esse período foi marcado por conquistas populares. Após a República Jacobina, ele dá ênfase para o período do terror, que foi um período muito conturbado, onde levou milhares de perseguidos políticos à guilhotina, e ele vai falando sobre alguns nomes importantes, que eu não vou agora porque o tempo não deixa, né? Aí ele vai mostrando que pessoas importantes que acabou indo para a guilhotina, como a Revolução criou um aspecto muito radical após a queda da Bastilha. E, por fim, ele fala sobre Napoleão Bonaparte, né? Sobre a figura de Napoleão Bonaparte, sobre a criação do mito napoleônico, como que as pessoas colocou Napoleão num patamar que ele vai mostrando o que levou àquela criação daquele mito e como poderia também ser diferente, né? Então, tudo isso em suma, né? Todos esses fatores foram resultados da Revolução Francesa, foram fatores importantes que a Revolução Francesa teve. Acredito que a metodologia do autor é uma metodologia para a elaboração do seu texto, é uma metodologia comparativa, uma vez que ele sempre utiliza faz comparações para explicar determinados pontos, e não posso passar muito tempo. E como conclusão, acredito que ele está reforçando aquela tese dele, que a Revolução Francesa foi responsável pela ideologia do mundo. Então, a parte que ele fala, a ideologia do mundo moderno atingiu as antigas civilizações que tinham até então resistido às ideias europeias, inicialmente através da influência francesa. Essa foi a obra da Revolução Francesa. Então, esse foi o marco da Revolução Francesa. Ela foi